Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor. E no vídeo de hoje veremos fundos imobiliários de papéis que estão com o valor de suas cotas a mercado desabando. O que esperar desses fundos? Será que a fonte secou? Veremos informações relacionadas ao HCTR11, DEVA11, VSLH11, TORD11 e RDM11, entre outros FIIs. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Primeiro, vamos conhecer o principal motivo que está relacionado à baixa no valor de mercado desses fundos. Aqui temos o fato relevante divulgado pelo fundo HCTR11 no dia 29 de março de 2023. Nesse fato relevante, a Equitare vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado em geral o quanto segue. Verificou-se que o cumprimento das obrigações pecuniárias dos certificados de recebíveis imobiliários de emissão da Forte Securitizadora S.A. referente aos instrumentos financeiros listados abaixo não foram honrados na data pactuada, 20 de 3 de 2023. E, até o presente momento, não há qualquer notícia do adimplemento de tais obrigações. Então, isso afetará todas essas operações no fundo HCTR11, bem como em outros fundos imobiliários. No dia 28 de março, o HCTR11 também publicou esse fato relevante, dizendo que a Equitare vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado em geral o quanto segue. Nesta data, 28 de 3 de 2023, foi publicado um fato relevante atinente ao Fundo de Investimento Imobiliário Serra Verde, no qual menciona a decisão da 2ª Vara Judicial da Comarca de Gramado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da tutela cautelar antecedente, em favor do Gramado Parques Investimentos e Intermediações S.A., GPK, e outras requerentes. Em razão da exposição do fundo ao FII Serra Verde, a administradora está em contato junto à Equitare Gestora de Recursos Limitada, na qualidade de gestora contratada pelo fundo, de modo a acompanhar os desdobramentos dos fatos ora relacionados. A administradora permanecerá exercendo seu dever de diligência fiduciária, estando à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Aí, no dia 28 de março, o fundo TORD11 também publica um fato relevante, também relacionado ao fundo Serra Verde, em relação a essa decisão judicial em favor da GPK, e no dia 29 de março também publica um novo fato relevante relacionado ao inadimplemento dessas operações. No dia 29 de março, o fundo IRDM11 também publica o fato relevante, também relacionado ao inadimplemento dessas operações. E esses fatos relevantes também foram divulgados pelo DEVA e também pelo Versalhes, além de outros fundos que têm exposição aos CRIs da GPK. Então, além do risco de inadimplemento quanto aos CRIs que esses e outros fundos investem, temos também que a renda fixa está pagando mais de 1% ao mês, sem oferecer o risco da renda variável. Os fundos imobiliários de papéis, principalmente os de alto rendimento, estão sofrendo para pagar algo próximo ao que a renda fixa paga hoje. Temos também que muitos FIIs high yields vêm pagando menos que os FIIs high grade. Então, muitos investidores estão preferindo ficar na renda fixa que investir na renda variável e sofrer um risco maior de calote dos ativos, vendo as cotações dos seus fundos despencarem por causa do risco maior de calote nos FIIs high yields, e assim acabam vendendo seus FIIs com grande prejuízo, pois nem todo mundo tem estômago para ver os seus ativos valendo cada dia menos. Claro que considerando aqui o valor de mercado desses fundos. Temos como exemplo aqui no mês de março, o DEVA11 pagou 90 centavos por cota, o que representou um dividend yield de 1,15%. O IRDM11 pagou 92 centavos por cota, representando um dividend yield de 1,04%. O fundo HCTR11 pagou 70 centavos por cota, representando um dividend yield de 0,89%. O VSLH11 pagou 6 centavos por cota, representando um dividend yield de 0,78%. E ainda tivemos o caso do TORD11, que não pagou dividendo no mês de março. Então, muitos investidores acabam saindo da renda variável e indo para a renda fixa porque querem previsibilidade e também se sentem incomodados com o valor daquele ativo caindo dia após dia. Bem, o que estou fazendo?
Quem acompanha o meu canal sabe que eu estipulei um limite de segurança para investir nos FIIs. E como regra geral, utilizo o máximo de 8% por ativo em minha carteira de FIIs, considerando o valor de mercado de cada fundo. Porém, a depender do risco que eu entenda que aquele fundo possa trazer para minha carteira, eu reduzo esse limite para percentuais menores. Ou seja, FIIs de maior risco possuem um limite menor na carteira. Pode ser 7, 5, 3% e até menos do que isso, como acontece com o TORD11, que coloquei um limite de 2%. Desses FIIs que citei no início desse vídeo, eu tenho IRDM11, DEVA11, VSLH11 e TORD11. E durante essas quedas, eu acabei comprando mais algumas cotas desses fundos para minha carteira. Claro que, reconhecendo o risco de investir em cada um isoladamente e também seguindo esse limite que eu estipulei para cada fundo. O fundo DEVA11 ele representa 4,5% da minha carteira total de FIIs e tenho como limite investir no máximo 7% nesse fundo. Porém, quando o fundo tem esse limite de 7%, assim que ele chega em 6%, eu já piso no freio, para evitar que ele alcance com facilidade esses 7% de limite, já que a sua cota pode continuar caindo e com isso eu me sinta mais tranquilo para comprar mais algumas cotas sem ficar com exposição muito grande a um único FII. Observem que essa diferença de 4,5% para 7% é a minha margem de segurança de investimento nesse fundo. Já o IRDM11 representa atualmente 3,85% na minha carteira e para ele eu utilizo a regra geral de 8%. O VSLH11 ele representa 3% da minha carteira de FIIs e tenho como limite investir um máximo de 5% nesse fundo. Porém, para um fundo que tem um limite de 5%, assim que ele atinge os 4%, eu também piso no freio para evitar que ele alcance com facilidade esses 5%. Porém, se a sua cota a mercado cair um pouco mais, provavelmente irei comprar mais cotas desse fundo. Já o TORD11 é o fundo com menor participação em minha carteira. Atualmente ele representa apenas 0,75% do total da minha carteira de FIIs e o meu limite para investir nesse fundo é de 2%. E esse limite tão baixo é porque eu o considero como o mais arriscado da minha carteira de FIIs. Bem pessoal, por enquanto não tenho intenção de vender nenhum desses fundos, inclusive estou comprando um pouquinho de cada um nesses momentos de maiores turbulências, lembrando que não considero o IRDM11 tão arriscado quanto os demais FIIs dessa lista. Tanto é que, para ele, eu utilizo o limite geral de 8% de exposição a um único FII. Porém, para os demais, eu utilizo limites menores, como o DEVA 7%, Versalhes 5% e o TORD 2%. E esses limites não foram estipulados agora durante esse momento de estresse, mas sim há bastante tempo. Bem, considerando o DEVA11, VSLH11 e TORD11, eles representam aproximadamente 8% da minha carteira total de fundos imobiliários, mais precisamente 8,25%. Lembrando que o caso Gramado Parques ele afeta mais de 10 fundos imobiliários, além do HCTR11, DEVA11, VSLH11, o Serra Verde, o TORD11, IRDM, IRIM, Kivo, SNCI, NCHB, TIGAR, além de outros. Bem pessoal, sei que não é legal você olhar a sua carteira e ver um fundo 10, 20, 30, 40% no negativo. Mas se você investe para o longo prazo, sabe que esses ativos terão seus momentos de alta e também de baixa. No longo prazo nós teremos ciclos de mercado que irão beneficiar ativos de renda variável e também em outros determinados momentos ativos de renda fixa. Então não tome decisões precipitadas nesse momento turbulento, certo? Analise com calma a situação e se após você analisar esses fatos que estão ocorrendo, mesmo assim você decidir vender no prejuízo, comprar mais cotas ou permanecer com aqueles mesmos ativos em sua carteira, ótimo, porque nessa situação você tomou uma atitude de forma racional e não de forma emocional. Eu sei que não é fácil você carregar determinados ativos com 30, 40 e até 50% abaixo do seu preço médio, porém, se você estudou esses fundos antes de entrar neles
você sabia que esses fundos poderiam apresentar um risco muito maior na sua carteira. Analise antes de tomar qualquer decisão. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.